Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sei se você lembra, provavelmente não deve lembrar, porque você não deve ler os noticiários sobre venda de atum. Porque em 2019, o dono de uma rede de restaurantes japoneses, ele bateu um recorde mundial. Sabe o que ele fez? Ele comprou o atum mais caro da história. Olha só que pira! O cara pagou 3 milhões de dólares por um atum azul, num leilão que aconteceu lá no mercado de Tóquio. Esse atum azul, ele é um peixe extremamente valorizado no mundo inteiro. Como ele é muito caro, todo mundo quer pescar ele para quê? Para poder revender. E como ele é muito pescado, ele tá ficando cada vez mais raro e, consequentemente, mais caro. Ou seja, é um ciclo sem fim. E logo logo, pode anotar aí, esse peixe vai desaparecer e a pesca vai ser a responsável pelo sumiço desse animal. Porque quando você pensa em pescar, você provavelmente deve imaginar aquela pescaria tranquila, na beira de um lago, né, ou num barquinho, aí a pessoa vai lá, pega 2, 3 peixinhos pro jantar. Só que o que pouca gente sabe é que a maioria dos peixes consumidos no mundo, eles não vêm desse tipo de pescaria. Uma boa parte deles vem da onde? Vem da pesca industrial, que é bem diferente. Porque esse tipo de pesca, ele é feito com embarcações grandes, né? Você tem grandes navios, você tem equipamentos de ponta que são preparados para pegar a maior quantidade possível de peixes e frutos do mar. Só para você ter uma ideia, no século XX, vários países ao redor do mundo ampliaram a pesca para poder garantir alimentos ricos em proteínas para as suas populações. E o que aconteceu é que foram criadas várias leis e subsídios a favor da pesca. E isso aumentou bem rápido as operações da pesca industrial. E aí elas superaram rapidinho essa pesca que é feita pelos pescadores artesanais. Eles também criaram tecnologias cada vez mais sofisticadas para pescar o máximo de peixes possível. E aí essas grandes frotas industriais de navios praticamente vasculham o oceano inteiro, até naqueles lugares mais profundos. E aí, com essa grande quantidade de peixes, as pessoas se acostumaram a ir no mercado e o quê? E a encontrar todo tipo de peixe, com um preço que cabe relativamente no bolso. No ano de 1989, a indústria pesqueira no mundo, ela chegou no seu ápice. 90 milhões de toneladas de peixes foram tiradas do mar naquele ano, número que se mantém até hoje. Ou seja, todos os anos, 90 milhões de toneladas de peixes são retiradas do mar. E por conta dessa grande quantidade de peixes disponíveis para a galera, o que aconteceu foi que o lucro foi diminuindo, porque oferta e procura, né? Muito peixe disponível, o preço baixa. E a partir daí, o que aconteceu com a indústria da pesca? Foi perdendo lucratividade. A pesca de espécies super procuradas, como é o caso do peixe-relógio e também do atum azul, colapsaram. Por quê? Porque começou a faltar peixe. Em 2003, por exemplo, um relatório científico mostrou que a pesca industrial reduziu o número de peixes oceânicos grandes para apenas 10% da quantidade que existia antes do início desse tipo de pesca. E a quantidade de peixes de várias espécies continua diminuindo a cada ano que passa. Só para você ter uma ideia, no Mar do Norte, na década de 1830, um barco de pesca, ele podia pescar de 1 a 2 toneladas de linguado por dia. Hoje, a frota pesqueira inteira só consegue pegar essa mesma quantidade em um ano. Ou seja, hoje o linguado, ele é muito menos abundante do que já foi naquele lugar. E aqui no Brasil, os peixes também estão sofrendo com a pesca sem limites. Se você já viu uma notinha de 100 reais, delícia, né? A notinha de 100 reais, aquela que você acha no bolso, perdida. Então, você provavelmente notou que tem um peixe nela. Esse peixe, ele é um exemplo de uma espécie nossa que foi extremamente impactada pela pesca, que é justamente a garopa verdadeira. Todos os indivíduos dessa espécie, eu não sei se você sabe, mas eles nascem fêmeas. E aí eles atingem a maturidade sexual quando eles têm aproximadamente 50 centímetros.
E eles chegam a 50 centímetros com 5 anos de idade. E aí, com 15 anos de idade, a garopa ela vai alcançar entre 80 e 90 centímetros. E aí o que acontece é que o sexo passa a ser masculino se não existirem outros machos na população. Então veja quanto tempo demora para uma garopa atingir a maturidade reprodutiva. Só que aí, na hora da pesca, quais são os animais que são pescados? As fêmeas grandes. E essas fêmeas grandes que são pescadas, elas são muito mais férteis do que aquelas que não são pescadas, que são as fêmeas menores. E obviamente que isso acaba comprometendo a população de garopas ao longo do tempo. Porque quando alguém pesca uma garopa muito grande, essa pessoa ela está causando um impacto muito grande na população desses peixes, comprometendo, como eu te falei, as próximas gerações. Isso sem falar na falta de machos para a reprodução, já que só os indivíduos que são muito grandes se tornam machos. Como eles foram levados pela pesca, você tem essa redução também de machos, e é exatamente por isso que as garopas verdadeiras estão praticamente desaparecidas dos nossos mares. E assim, ó, não são só os peixes que são os únicos afetados pela pesca industrial, não. Essa pesca também ela pode prejudicar outras espécies marinhas. Por exemplo, a pesca de arrasto, que é um tipo de pesca em que os barcos eles puxam redes gigantes no fundo do mar. Essas redes elas podem ter até 23 mil metros quadrados. Você consegue imaginar o tamanho disso? São quase 3 campos de futebol. E na verdade, uma rede desse tamanho, ela puxa muito mais do que só camarão e atum. Ela vai arrastar quase tudo que está no caminho. Tartarugas, golfinhos, tubarões, corais e vários outros animais. Só nos Estados Unidos, todos os anos, 250 mil tartarugas marinhas são capturadas, feridas ou mortas por barcos de pesca industrial. É uma tristeza, né? Mas, Jubilu, os peixes podem acabar mesmo ou é você que tá exagerando? Se a gente continuar nesse ritmo de consumo, eles podem acabar. E isso é um desastre, concorda comigo? Por quê? Não só um desastre para os ecossistemas marinhos, mas para as 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo que dependem dos peixes para se alimentar e para sobreviver. E tem solução? Óbvio que tem solução, mas geralmente a solução vai contra os interesses da indústria da pesca. Porque a maioria das populações de peixes, elas podem ser recuperadas com um bom gerenciamento da pesca. E também com uma melhor aplicação das leis pesqueiras. E além disso, é preciso fiscalizar se os limites de quantidade de captura estão sendo respeitados pelos navios. Também é importante estabelecer limites mínimos e máximos de tamanho para cada espécie, porque é melhor pescar peixes que já conseguiram se reproduzir algumas vezes. Ou seja, a gente precisa deixar os peixes que estão no auge da idade reprodutiva vivos, se multiplicando, e isso não está acontecendo hoje em dia. Além disso, é importante garantir que existam áreas de preservação ambiental, reservas marinhas onde ninguém pode entrar, nem pescador, nem turista, nada. Eu tô falando de verdadeiras reservas biológicas onde os peixes possam se reproduzir em paz, porque se eles conseguem se reproduzir nesses lugares, eles acabam mandando larvas que vão repondo a população em outros lugares. E é exatamente por isso que as reservas são tão importantes. Elas servem como um berçário de peixes que depois vão colonizar várias partes do oceano. E você tinha alguma ideia de que os peixes do oceano estão acabando? Me conta aqui nos comentários. E aproveita para mandar o link desse vídeo para aquele amigo que ama comer um peixinho, porque todo mundo precisa saber dos bastidores da comida que está chegando no seu prato. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like, se inscreva no canal para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!